Olá, meus amores. Vamos aqui iniciar nossa aula sobre OPE, empreendedorismo e projetos de vida, que nós vamos trabalhar aqui na página 22 para vocês, os alunos do quarto ano. Vamos trabalhar essa temática maravilhosa que vai falar um pouquinho sobre valores e atitudes. Olha, duas palavrinhas aí que andam junto e que diz muito sobre a nossa personalidade, quem nós somos, o que nós devemos fazer. A nossa carta de apresentação é igual uma foto. Quando nós tiramos uma foto, a gente vê ali a imagem. Então, os nossos valores e as nossas atitudes são as nossas imagens, são as nossas referências como pessoa, que é o que nós vamos entender e discutir um pouquinho nesse módulo. E aí, aqui nessa unidade, ela traz bem na página 22, vocês podem estar percebendo, aonde coloca que os nossos valores são nossa base. Olha, a nossa base quer dizer que essa base é a nossa construção do dia a dia, é o nosso guia, ele é o nosso alimento, é ele que nos faz a referência de quem nós somos. Lembra quando a tia disse aqui, ó, que os valores são as nossas imagens, são as nossas fotografias, é o nosso registro enquanto pessoa que vai dizer quem nós somos. Se nós somos pessoas que temos personalidades boas, se nós temos caráteres bons, se nós temos índoles boa, é isso que vai quem demonstra essa personalidade são os nossos valores. E elas são nossas bases por quê? Porque nós construímos todos os dias, é como se fosse um degrau. Nós vamos montando ele e nos tornando pessoas melhores a cada dia se nós tivermos bons valores e ótimas atitudes. Ó, os nossos valores, eles revelam quem nós somos. É quem vai dizer quem é o João, quem é a Maria, né? Quem é Raimunda, quem é a Valentina, quem é o Joaquim. É que vai mostrar. São os valores que vai dizer se vocês são crianças que são compromissadas, que têm respeito, que têm honestidade, que sabe ajudar o próximo, que sabe valorizar o papai e a mamãe, que tem respeito pelo vovô, pela vovó, que tem lá o companheirismo, né, dentro da sala de aula com os colegas. Então, essas coisas que a tia está falando aqui são as atitudes de vocês, ó. São os valores, são os caráteres que vocês formam todos os dias. E esses valores definem o seu comportamento, né? O seu comportamento, o comportamento de todos vocês. Esses valores definem esses comportamentos, definem quem vocês são, as atitudes de vocês. E para entender melhor, a tia colocou aqui duas palavrinhas muito importantes que nós vamos estudar nessa unidade, que não são as palavras que estão de representação aí no capítulo, né, da página 22, mas que a tia colocou aqui para a gente entender melhor antes de entrar lá no módulo que nós vamos estudar. Então, aqui a tia colocou a palavrinha autocontrole. Tia Jane, o que significa essa palavra autocontrole? Olha, gente, uma pessoa que ela tenha autocontrole é quando ela tem a capacidade de lidar com as emoções, os afetos, os sentimentos, ou seja, ela não vai ficar emburrada por qualquer besteira, não é porque um coleguinha às vezes não te emprestou alguma coisa que você vai lá e vai ficar chateado com ele ou vai fazer birra com ele, não, porque você tem esse autocontrole, você entende que naquele momento o coleguinha não pode te emprestar. Ou, às vezes, você vai lá, chama o coleguinha para brincar. Ah, minha amiguinha, meu amiguinho, agora eu não posso. Aí você vai lá e fica chateado, né? Com raiva, fica emburrado. Ou, às vezes, deixa de falar com aquele coleguinha. Então, aqui, faltou o que de você? Faltou você ter esse autocontrole. É você controlar as suas emoções, você controlar o seu temperamento, você ser mais afetuoso e compreender o seu próximo, que naquele momento ele estava indisponível, ele não pôde, por ele não poder, você teve essa compreensão, então você teve esse autocontrole. Deu para entender aí o que significa autocontrole? É você ter controle sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes, sobre os seus temperamentos. Você entender que naquele momento algo não aconteceu porque não foi possível. E aí você teve esse controle de manter o seu temperamento, de continuar sendo acessível com o seu próximo, sendo amigo, compreendendo ele naquele momento. E eu trouxe aqui essa outra palavrinha que nós levamos assim para a vida toda, para toda a vida. Ela é uma construção contínua. Honestidade.
O que é honestidade, Tia Jeane? O que me faz ser uma pessoa honesta? Quando você é uma pessoa honesta, é quando você, né, tem o autocontrole sobre as suas necessidades. Um exemplo disso, gente, quando você está brincando, né? Vamos aqui trabalhar o sentido da honestidade. Quando você está brincando com um colega, que aquele brinquedo não é seu. No momento do findamento da sua brincadeira, você tem que entender que você tem que devolver aquele brinquedo ao seu colega. Você jamais pode levar para sua casa. Porque você levar para sua casa é você cometer um ato desonesto, ou seja, você está pegando algo que não é seu. E esse nomezinho aqui, ele diz muito da nossa personalidade, do nosso caráter. E nós aprendemos isso desde pequeno. A gente tem que aprender que tudo que não me pertence, eu tenho que dar a quem de fato é. Eu não posso segurar aquilo que não é meu. Às vezes você tem de posse um caderno do seu colega que às vezes você levou por engano para casa. E lá você fica com ele, você não devolve mais. Então, você está sendo honesto? Não, você está cometendo um ato desonesto. Você não está sendo leal, você não está sendo compreensivo a entender que esse material ele não te pertence, ele pertence a um colega e que você tem que ter a capacidade de devolver, porque você devolvendo, você vai estar o quê? Você vai estar, olha, aqui, ó, projetando a honestidade na sua vida, que é um caráter que diz muito sobre a nossa personalidade. E no livro de vocês, nós vamos abordar nesse módulo duas palavrinhas que a tia até colocou com essa carinha aqui um pouco engraçada, mas não sei, né? Aonde nós vamos trabalhar nesse módulo a questão humildade e colaboração, ó. Uma andando do ladinho da outra. Se eu tenho humildade, eu sou uma pessoa colaborativa. E aí no livro de vocês, fala sobre o quê? Fala que a humildade, por exemplo, tem a relação com a modéstia, ou seja, se eu sou humilde, eu sou uma pessoa que eu tenho compreensividade. E aí eu vou trazer aquele ponto lá onde eu citei a questão da brincadeira, né? Você entender que às vezes o coleguinha, quando ele diz um não para você, é porque naquele momento ele não está se sentindo bem, não é apropriado para ele, e você tem que ter a humildade de compreender que o coleguinha está indisposto. Né? Você tem que se colocar no lugar do colega e compreender que naquele momento não foi possível para ele, mas que em uma outra ocasião será necessário, vai se fazer necessário o elo de brincadeira entre vocês, mas naquele momento você tem que ser humilde, né? Tem que compreender, ó. Ser humilde é aceitar que não somos os melhores em tudo, viu? É aceitar que você não é o bambambam da turma, é aceitar que sua atividade, por exemplo, não é a mais bela e não é a mais bonita, embora possa ser, né? Mas a gente não pode se autovalorizar, a gente tem que se colocar na condição de aprendiz. Todos os dias eu estou aprendendo. Se você recebe um elogio, oh, que legal, olha como você caprichou na sua atividade, você vai ter a humildade de dizer, obrigado, tia, tio, mas eu ainda quero melhorar mais. E assim você vai se projetando como ser humano melhor. Você vai crescendo em aprendizado, você vai crescendo em atitude, você vai crescendo em valores. E isso vai te tornar diferente, né? E aí, esses pontos são muito importantes para a gente se projetar, ó. Portanto, quando aceitamos as críticas, porque as críticas elas também fazem parte do processo de humildade, quando você aceita que às vezes, ó, fulano, isso aqui não ficou bom, isso aqui não tá perfeito, a mamãe vai lá e diz assim, ô meu filho, você arrumou o seu quarto, mas ainda não está bom, você vai ficar zangado, você vai birrar? Não, você vai lá e você vai caprichar, você vai reorganizar aquilo que você organizou, e nesse ponto você teve o quê? Uma humildade de entender que aquela crítica foi para o seu crescimento, para o seu valor, para o seu enriquecimento enquanto pessoa. E isso vai te tornar um cidadão melhor. Os teus erros também, quando você é chamado a atenção por algo que você errou, por exemplo, uma nota baixa que você tirou, você vai ficar chateado? Às vezes, se o papai for lá, ele der um castigo, não. Você tem que entender que aquilo dali é para você melhorar, que às vezes faltou um pouco de atenção de sua parte e que você precisa melhorar naquele aspecto. Então, nesse ponto, você está sendo o quê? Humilde para entender e aceitar o seu erro e melhorar em cima dele.
E aí, na página 23, nós vamos trabalhar o processo de colaboração. Mas esse processo colaborativo, nós só vamos dar continuidade quando você me explicar se você entendeu aqui o sentido de humildade. E aí, na tua página, pede para você criar uma situação, né, que você agiria como a outra pessoa no aspecto de humildade. Como é que você pode criar uma situação se referindo a outra pessoa no sentido em que você teve humildade para ele? Eu vou te dar, por exemplo, um exemplo. Você chega numa fila onde tem uma pessoa que ela é idosa, está atrás de você. O que é que você tem que fazer? Qual é a situação que você vai criar aí? Seria correto você passar essa pessoa mais velha do que você à sua frente, né? Porque nesse sentido você está sendo humilde e compreendendo que aqueles traços mais velhos, né? Que aquele cabelinho branco, que aquela idade já tem prioridade na sua frente. É um aspecto de humildade. Mas eu quero que você me aponte outros aí, descrevendo na página 22, através dessa atividadezinha, um contexto de humildade que você tem.